E mais um dia de altas expressivas para a soja lá na Bolsa de Chicago. Aliás, a soja tem se destacado entre as commodities, os grãos, né, lá na Bolsa de Chicago. E a gente quer entender por quê. Por que que isso está acontecendo e quais são os fatores que precisam ser levados em conta para saber o que vai acontecer daqui para frente. Nosso convidado é o Aaron Edwards, está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Feliz ano novo para você, Aaron. E eu já começo te perguntando por que essa euforia toda em cima da soja, Aaron. Olha, hoje foi um dia animador. Sempre gostoso ver esses preços altos e passar dos 14 nos principais vencimentos, passar dos 13 na safra nova daqui, o contrato de novembro, foi um dia animador. Para entender, tem que entender que a gente estava tendo dificuldade de superar a casa dos 13, os fundos de especuladores não estavam comprando, tecnicamente rompeu isso, e a brincadeira que a gente faz esse ano, a soja não tem gostado de ficar na casa dos 13. Quando caiu, entrou nos 13, chegou rapidinho nos 12 e ficou pouco tempo na casa dos 13 e já estamos na casa dos 14. Então, os fundos estão comprando, aí o que motiva os fundos? Tem que olhar para o farelo, preocupação com a Argentina, tem uma relação muito forte com o mercado do farelo, e o Brasil também, com as dificuldades de produções, tem de produção e da seca e dificuldade de chegar a soja no porto, ainda não chegou em volume. Tudo isso, os especuladores falaram, vamos comprar esse mercado, chegando no fim de semana, para que não chegar nos 14? E foi animadora a negociação de hoje. Muito bem, agora, o que pode acontecer daqui para frente, Aaron? O que o mercado está de olho? Essa especulação continua? Olha, eu acho que tem que ter cautela. Por quê? É uma compra especulativa, o quadro fundamentalista não justifica esse patamar de preços, o milho não acompanhou o salto da soja na mesma proporção, o trigo vem em queda e tem relatório do USDA na semana que vem. Então, dependendo do relatório, que pode ser altista ou batista, dependendo do avanço da safra no Brasil, certamente esse mercado ainda pode ter fôlego. Não é um momento de desespero, de falar que é alta do ano, nem nada assim, mas é momento, na primeira metade da semana que vem, de ser bastante ponderado nas decisões, porque é um salto muito bacana nos preços, uma elevação que faz diferença em muita fazenda, e nós temos o risco do relatório no dia 12, e nós temos a possibilidade da safra brasileira começar a entrar e isso pesar no mercado. Então é hora de fazer cálculo, ver os objetivos de venda que queria ter feito até a safra, se está atrasado, vamos adiantar essas vendas. Se está ok, está confortável nas vendas, então paciência, ainda tem muitas cenas dessa história do preço da soja, como sempre. Mas é hora de tomar umas decisões bem sérias em prol do negócio, né? Aproveitar esses mercados e cuidar do negócio. Qual que é o risco do relatório? O que ele tem de diferente esse relatório de janeiro? Relatório de janeiro vem muita coisa. Atualização nas expectativas do USA sobre a produção no Brasil, atualização dos estoques e a outra coisa que é importante, tem o relatório, será que é baixista, será que é altista? Pessoalmente, eu acho que o relatório, um dos principais números para prestar atenção vai ser a produção do Brasil e da Argentina, e eu antecipo que eles reduzam essa produção esperada, deveriam. O mercado já está precificando isso. Agora, será que eles vão cortar esse número o suficiente para a gente continuar tendo ganhos? Ou será que o mercado já fez essa correção e um corte não vai não vai mexer no mercado? Pessoalmente, eu acho que eles devem cortar os números da produção do Brasil e da Argentina, mas é isso que nós estamos tendo na movimentação de preços em antecipação. Então, isso não quer dizer que o preço vai ter que saltar só porque eles cortaram, a não ser que é um corte extremo. Muito bem. E daí você disse que um outro fator de atenção também é a entrada da safra brasileira.
Isso pode trazer aquela tradicional barrigada nos preços? Quando chegar a safra brasileira, costuma-se ter muita pressão de venda, porque o produtor brasileiro, o Brasil de forma geral, não tem a mesma capacidade de armazenagem que outros países, então tem a necessidade ou de pagar armazenagem ou de vender e muitas vezes acaba tendo pressão de venda. Então, isso deve pesar nos preços. O produtor americano espera que isso pese nos preços. Os fundos vai entender o que eles fazem, mas se tiver pressão de venda, eles também não são guerreiros de sustentar o mercado sozinho, os especuladores. Agora, quando que isso vai acontecer? O produtor brasileiro que sabe melhor. Vai demorar, vai chover, vai atrasar a chegada da safra, vai ficar caminhão atolado, vai ter greve de caminhoneiro, vai ter greve no porto. Então, essas são as coisas que, olhando daqui dos Estados Unidos, todo mundo está me perguntando, né? Como é que vai chegar essa safra brasileira? Vai ter algum problema em escoar essa produção ou está tudo tranquilo? E aí que o produtor brasileiro vai entender. Mas que o mercado está de olho, está. Pois é, e já existe uma certa tensão por aqui, porque a expectativa é de que a gente já tivesse algum volume de soja chegando nos portos para serem embarcados já. A colheita começou, né, ou deveria ter avançado mais no final de dezembro, e já era para esse volume estar mais disponível. Me parece que não é o que está acontecendo nos portos, Aaron. Será que a gente pode ver acontecer dessa vez a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, quando no início da safra, no início das vendas, né, da comercialização, vocês tiveram aí o problema climático, enfim, com os furacões lá prejudicando a estrutura logística, e isso inverteu a demanda dos compradores, a posição dos compradores, os compradores se voltaram para a América do Sul. A gente pode ver esse movimento contrário acontecendo se, obviamente, a chegada da soja brasileira começar a demorar muito? Com certeza. E eu até diria que entre o dia 25 de dezembro, né, o último pregão antes do Natal, que eu acho que foi dia 24, 24. E hoje é o comecinho disso, e a gente viu aí o salto de $1 na Bolsa. Então, assim, ou até mais. Então, certamente é possível. A grande pergunta para a tomada de decisão é se o que você acabou de descrever é o que aconteceu ou se ainda está por acontecer, ou pode agravar ainda mais. E aí vai depender realmente da chegada da safra brasileira. Quão bem vai chegar. As exportações dos Estados Unidos ainda não ganharam força. Então, o comprador ainda está esperando na fila para embarcar a soja brasileira, assim, a nível mundial. Mas isso pode mudar. Eles podem vir para cá, as exportações por aqui podem ganhar peso. Não aconteceu ainda, mas vale a pena essa palavra de alerta e certamente seria muito altista. Mas isso ainda tem que esperar, né? A gente precisa ver o quão rápido ou devagar vai chegar a soja brasileira nos portos para começar a ser embarcada. Exato. E o que eu tô sugerindo para os produtores dos Estados Unidos, e não é muito diferente do produtor do Brasil, vamos aproveitar entre agora e o relatório do USDA para cuidar de vendas à vista que está na hora de vender. Nós não estamos fazendo grandes vendas estratégicas ou vendendo grandes volumes, coisa que você pode esperar bastante tempo, porque tem muita incerteza. Ainda não tem a safra norte-americana por vir, os fundos especuladores têm preocupação com a inflação. Então, tem uma série de incertezas que vale a pena cautela nas vendas. Mas também não aproveitar o salto que nós tivemos nos últimos 10 dias é imprudente. Então, vendendo um pouquinho aqui nos Estados Unidos, vendendo um pouquinho de safra nova, que é entrega em novembro de 2022, vendendo uma parte da soja que está armazenada, cuidando assim dessas vendas em uma parcela, não tudo. E eu diria a mesma coisa para o produtor brasileiro, faz cálculo. Qual que é a soja que você quer ter vendida antes da chegada da safra? Foca nessa soja.
A soja que você vai segurar e esperar mais, é paciência. Que é um baita Mas preço, né, Aro? é um baita preço. Quando todo mundo está vendendo, não costuma ser uma boa hora de vender. Muitos estão receosos de vender agora. Aproveita. Não tem que vender tudo, não tem que apostar a fazenda, mas aproveita, né? Cuida no negócio, né? Nessa soja que você não precificou, que você quer precificar até a chegada da safra ou na safra. Soja que você pode guardar, esperar, ser paciente, é bola para frente, né? Tem muita cena do por vir ainda. É aquela tradicional soja de fazer caixa, né? Fazer caixa Exatamente, para andar com a colheita, né? exatamente. E você estava me É contando. soja para fazer caixa, soja para dar o giro no negócio. Compromisso estratégico de longo prazo, vamos ser paciente. E você estava me contando que o produtor americano, inclusive, está aproveitando para já negociar safra nova. Já negociei a safra nova. Se eu fosse chutar dos clientes que eu trabalho, eles estão talvez 50% vendidos, 60% na safra velha, no que foi colhido, e 15 a 25% vendido na safra nova de 2022. E a gente está começando com a soja que você vai ter que entregar na safra, essas coisas que é um preço excepcional. Se a média que arrasta o teu preço para baixo é $13, é um baita ano. E novembro 22 atingiu hoje patamar acima dos 13. Passou dos 13 em junho, quando estava toda aquela pressão altista aqui nos Estados Unidos, e bateu o preço recorde, que eu acho que chegou a 13,17 hoje, que foi recorde desse contrato, então, de safra nova norte-americana, e estão começando a vender, nada de desespero, mas estão vendendo. Legal. Boa dica. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir. Volte sempre. Abraço. Valeu. Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, explicando essa alta de hoje. Basicamente, farelo disparando em função de preocupações com a produção na Argentina. A Argentina que é o principal fornecedor, aí, o principal processador de soja na transformação do farelo para atender o mercado internacional. Isso fez, obviamente, o mercado correr, principalmente com a ação dos fundos especulativos. É isso que o Aro está chamando a atenção. Os fundos encontraram uma oportunidade e fizeram o mercado subir forte. Só que semana que vem tem relatório do USDA. E relatório do USDA é sempre uma caixinha de surpresas. Então, pode estimular uma continuidade aí do movimento de alta ou pode derrubar toda essa estratégia traçada pelos fundos. E os especuladores, eles querem dinheiro no bolso. Então, eles não vão sair aí do mercado à toa, caso não vejam a oportunidade aí de ganhar dinheiro. Então, é um momento delicado, uma semana delicada, pelo menos até o relatório do USDA. A gente deve ver ainda um mercado firme, mas o Aaron lembrou também que a soja está meio que ilhada ali. Nem milho, nem trigo acompanhou essa subida que a soja teve nos últimos dias, nas últimas semanas, e que isso é um outro fator que preocupa. Além disso, um terceiro fator que preocupa é a entrada da safra brasileira. À medida que a safra efetivamente chegar aos portos, existe a possibilidade daquela tradicional barrigada nos preços também. Vamos ficar de olho a essas três questões, portanto, relatadas aí pelo Aaron Edwards como de risco, né, para esse movimento, ou pelo menos de interrupção desse movimento de alta que a gente tem visto acontecer aí para a soja. Vamos aos preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como estão encerrando as negociações. Janeiro, 14 dólares e 1 cento por bushel, 24 pontos mais 25 de alta. Março, 14,10, 23 pontos de alta. Maio, 14,18, 22 pontos mais 75 de alta.
Julho, 14 dólares e 23 centes por bushel, 22 pontos e meio de elevação. Vamos ver o milho. Olha aí a diferença. O milho subiu 3 pontos só no março, 6 dólares e 6 centes por bushel. O maio, 6 dólares e 7 centes por bushel, 3 pontos mais 25. O julho, 6 dólares e 4 centes por bushel, 2,25 de alta. E o setembro, 5 dólares e 71 centes por bushel, 4,25 de elevação. Trigo subindo mais um pouquinho, março só alta de 12,5 pontos a 7,58, maio 7,60, 10,75 de alta, julho 7,57, 8,25 de alta e o setembro 7 dólares e 59 centes por bushel, 6 pontos mais 75 de elevação. Muito bem, com esses números encerramos nosso boletim de hoje. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.